Um brinquedo para um adulto é apenas um objeto de plástico, pano ou metal, mas para uma criança é um universo inteiro. Um boneco pode ser o cowboy que salva a galera, um patrulheiro espacial que pode atravessar galáxias, ou a união deles que nos ensina sobre amizade. Na mente de uma criança, os brinquedos ganham alma. Eles respiram através da imaginação. São testemunhas das risadas, das aventuras e até das lágrimas escondidas num canto do quarto. Quando uma criança conversa com seu brinquedo, ela não está brincando sozinha, está aprendendo a se expressar, a criar, a sentir. Os brinquedos são, muitas vezes, o primeiro espelho da vida. Eles nos ensinam sobre cuidado, empatia e até despedida quando se quebram, quando se perdem, quando deixam de ser tão interessantes assim. É com eles que as crianças aprendem que tudo tem um começo, meio e fim. E bem, quando crescemos, não é que deixamos de brincar, só trocamos os brinquedos por sonhos, responsabilidades e memórias. Mas se olharmos com atenção, ainda existe aquele mesmo brilho nos olhos, ou mesmo que um dia acreditou que o boneco podia falar, que um simples brinquedo podia ser o melhor amigo do mundo. Porque talvez o brinquedo não tenha sido só um brinquedo, ele era a forma mais pura de traduzir a alma de uma criança. Essa história nos conta sobre isso, não sobre brinquedos com vida, mas a vida que o amor de uma criança pode dar ao brinquedo, e como o amor, a amizade e a lealdade transformam eles em uma família. Então vamos para onde tudo começou. Essa história nos conta sobre a união desses brinquedos, e todo brinquedo tem a sua criança ou seu dono, seja como preferir. O brinquedo nada mais é que o reflexo da sua criança, e nessa história nós temos duas como exemplo. O Andy é a criança dona dessa turminha aí, que tem como preferido o Woody, o cowboy protagonista dessa história. Andy é mais que a criança desses brinquedos, mas um amigo deles. Para um brinquedo, não importa apenas ter uma criança, mas importa a importância que essa criança dá a eles, isso seja desde brincar ou esquecer eles em algum canto do quarto, afetando assim os sentimentos de cada brinquedo daquela criança. Mas nem todos são como o Andy, que brinca e tem seus brinquedos como melhores amigos, porque do outro lado da rua já tem um menino bem mais estranho do que o normal. Eu diria, bem mais assustador. O Sid. Não sabemos muito mais de que o Sid faz experimentos com seus brinquedos, descuido, mau uso e muito mais que isso. Ele explode os brinquedos e acha divertido. Então, nós entendemos logo de início que vamos ter dois tipos de criança nessa história. Aquele que descuida e o que brinca. O que é bom e o que é mal. E aquele brinquedo ingênuo, rapidinho entende qual tipo de criança que o Sid é. Eu tenho uma coisa pra você. Aqui, rapaz. Atenção, preparar-se. Em alguns períodos do ano são dias dos quais as crianças são presenteadas, e esses períodos são eventos que mudam totalmente a história de cada brinquedo. Porque se essa criança receber um brinquedo novo e divertido, vai da criança se ela vai substituir o antigo e colocar o novo no lugar. O Woody é o brinquedo que marcou a infância do Andy, é o preferido dele desde o jardim de infância, o que lidera o grupo dos brinquedos e é amigo deles por muito tempo. Por isso, nessa data, ser trocado não é só a preocupação do Woody, mas da galera toda. O Woody discursa como realmente o Andy é, e por conhecê-lo, acredita que nenhum brinquedo será substituído. E dar as boas-vindas é a melhor recepção que podia dar para o novo, que foi colocado bem no seu lugar. Mas esse discurso muda rapidamente quando ele conhece o Buzz Lightyear, e como logo depois os outros brinquedos tratam o Woody diferente, trazendo um sentimento de ciúmes e inveja. Mas ele não é o patrulheiro! Ele não combate o mal! Não dispara lasers, nem voa! Ser trocado é uma das dores mais difíceis que existem. Não dói porque a pessoa foi embora, mas porque ela ficou só que de outro jeito. Antes, você era a parte essencial, era quem ela procurava, com quem ela dividia risadas, planos e inseguranças. Mas, de repente, algo muda. Ela começa a olhar para outro lado, a dar ouvidos a novas vozes, e aquele espaço que antes era seu, agora parece ter sido apagado. E o pior é que você sente. Você percebe o afastamento nas pequenas coisas, nas mensagens que demoram, nas conversas que esfriam, nos sorrisos que não são mais para você. E mesmo tentando entender, você pensa, por que não sou mais o suficiente? Mas a verdade é que o brilho dos outros nunca deveria apagar o seu. Às vezes as pessoas se encantam com novas luzes e se esquecem daquelas que as ajudaram a acender as primeiras. E isso não é culpa sua. Você não perdeu o valor. Apenas deixou de ser o centro da atenção de alguém que não soube enxergar o quanto você sempre foi importante. Ser trocado ensina. Ensina que o afeto verdadeiro não depende de holofote e que o amor, seja de amizade ou de qualquer tipo, não se mede por visibilidade. O quarto que era do cowboy agora se tornou do patrulheiro espacial. E uma coisa que não notamos é que a música ao fundo diz exatamente o que o Woody sente. Eu era o maioral. Para mim, esticavam o tapete. Com meu velho chapéu, eu mantinha a ordem, enfim. Mas aí, lá do céu, esse cara despencou num foguete, dizendo umas coisas estranhas demais para mim. Vejam só, amigos meus sumiram num piscar, e eu tento o que é melhor para me aprumar. Eu era líder, tinha poder, mas isso acabou. Então, o céu sobre mim desmoronou. Essa letra representa o que o Woody passa nesse momento. Embaixo da bota, o Woody era o único que tinha o nome do Andy, e isso era o que tornava ele diferente dos outros. Mas agora, o Buzz também tem. Escuta, Light chato.
Não chegue perto do Andy. Ele é meu. E saiba que eu não vou deixar ninguém tirá-lo de mim. A novidade tem o brilho que encanta. É natural. O novo desperta a curiosidade, traz frescor, faz o coração bater diferente. A gente quer viver o que ainda não conhece, experimentar o que ainda não sentiu. Mas, às vezes, nesse encanto pelo novo, esquecemos de olhar pra tudo o que nos trouxe até aqui. O que é velho não é descartável. É memória, é base, é raiz. Aquilo que já vivemos não perde o valor só porque algo diferente apareceu. As pessoas, os momentos, as histórias antigas, elas continuam lá, moldando quem somos. O novo pode até ocupar o presente, mas o velho é quem sustenta o significado. Sem o que foi, o que é agora não teria sentido. Vai demorar pro Woody perceber isso. Ele tá cego demais vendo o amor da sua criança indo pra outro brinquedo. Ele se sente trocado não só pelo Andy, mas também pelos seus amigos. Por isso, ele comete o seu maior erro, o que faz Buzz cair da janela. Não aguentou Buzz tomando seu lugar, não é, Woody? Não quis encarar o fato de que o Buzz pudesse ser o novo brinquedo preferido do Andy. Então se livrou dele. E se o Andy começar a brincar mais comigo, Woody, vai me empurrar pela janela também? O Buzz não é um brinquedo iguais aos outros. E eu não tô falando das luzes ou das asas que ele possui. Tá, ele é irado demais. Mas eu tô dizendo que o Buzz carrega em si uma configuração que destoa ele da realidade. Todos os Buzz, diferentes de alguns brinquedos, estão em um sono profundo. E eles só podem despertar quando alguém os possui e ejetam eles de dentro da caixa. Onde sua configuração de fábrica é crer que ele é um patrulheiro espacial, não um brinquedo de uma criança. Então Buzz acredita que realmente é real e está bem distante do seu planeta, levando a sua história fictícia como um fato sem controvérsias, onde nos leva ao que o Woody acredita, que Buzz é um arrogante, falando de si mesmo, tirando onda, se dizendo patrulheiro espacial. E outra coisa, pare com esse negócio de homem do espaço. Está me dando nos nervos. Só faz o Woody pensar que tipo de brinquedo que ele é, sentando na janela com quem tava ali há muito tempo. Só que não demorou muito pra notar que o Buzz tinha algo diferente, que ele acreditava nessa palhaçada toda de patrulheiro espacial, até o cowboy perder a paciência de uma vez. Você é um brinquedo! Você não é o verdadeiro Buzz Lightyear! É só um boneco com movimento! Você é o brinquedo de uma criança! Nessa brincadeira toda, eles foram parar bem no quarto do Sid. Brinquedos estranhos, devido a experimentos, predominavam o medo em Woody. E a tentativa de fuga havia muitos empecilhos, até levar Buzz a ver seu comercial de TV. Buzz Lightyear, o planeta Terra precisa de sua ajuda! A caminho! Buzz Lightyear! Ao infinito e além! Não é um brinquedo que voa. Compre seu Buzz Lightyear com movimento e À venda nas melhores lojas de brinquedos da sua cidade. Uma propaganda sobre seu boneco, onde ele viu que o Woody estava certo todo esse tempo. Ele não é especial como ele imaginava, já que existem milhares dele. O laser, o comando estelar, o comunicador de pulso, os áudios que ele emitia, tudo não passava de interações que tornava ele um brinquedo mais divertido. Mas cada um lida com a verdade de um jeito. Buzz queria ver se ele realmente podia voar. E mais uma vez, a música simboliza a cena perfeitamente. Mas não pode ser. Vou voar, é só eu querer. Tal qual ave no ar, basta crer e voar. Vou voar. E no chão, a letra finaliza. E voar, eu não vou. Ele viveu uma mentira e agora desacredita que merece algo de verdade. Mas Woody mostra ele que não é ser um patrulheiro espacial que torna ele divertido, especial. E sim, porque ele é um brinquedo. E todos eles, no fundo, mostram uma invulnerabilidade a isso. Nem todo mundo pode ter asas ou luzes laser. E o que um brinquedo daria pra ser irado assim? Woody mostra a Buzz que ele não sabe o quão especial ele é. O quanto Andy acha isso. Buzz só não tá conseguindo ver isso ainda. Por que acha que o Andy ia me querer? Porque o Andy ia te querer? Olha só pra você! Você é um Buzz Lightyear! Qualquer brinquedo daria suas partes móveis só pra ser você! Você tem asa, você brilha no escuro! Você fala! Seu capacete faz aquele movimento incrível! Você é um brinquedo legal! E se essa jornada é sobre uma lição que o outro também pode ser importante, agora tudo parece mil maravilhas, porque ele sabe a importância que ele tem em meio a tantos brinquedos. Mas até onde nós aprendemos que um brinquedo é importante pra essa criança, mesmo ela sendo boa o tempo todo? Até onde o defeito de um brinquedo transforma ele em inútil aos olhos dela? E é aí que o Woody passa o seu pior pesadelo, o medo de qualquer brinquedo, o medo de ser esquecido. E qual o tamanho do estrago que um brinquedo pode ter, que isso apagaria sua história com uma criança? Woody começa a pensar que talvez ele não tenha tanta graça assim. Vamos! Segura, peão! Ah, eu esqueci. Você tá rasgado. Eu não quero mais brincar com você. A gente cresce acreditando que tem algo de errado na gente, que somos diferentes, quebrados, defeituosos. E por mais que o mundo diga que ninguém é perfeito, parece que só a gente carrega um peso que não passa. Olhamos para os outros e vemos confiança, beleza, sucesso. E é aí que vem aquela voz interna, dizendo que a gente não é bom o bastante, que falta algo. Como se o nosso valor dependesse de se encaixar em um padrão que nunca foi feito pra nós. Mas o que achamos de defeito muitas vezes é o que nos torna únicos. É o que nos faz humanos, reais, imperfeitos, mas verdadeiros.
Não existe conserto pra quem não está quebrado, só autoconhecimento pra entender que cada cicatriz, cada falha, conta como uma história. O erro é achar que somos menos, porque o que realmente falta em nós não é perfeição, é amor próprio. Pare de se comparar com o que o mundo diz que é ideal. Você não é menos por ser diferente, é mais justamente por isso. Woody talvez não se deu o devido valor, aquele que Andy já não via mais em alguns brinquedos, onde os mesmos acabaram parando em uma venda de usados. O cowboy tem um altruísmo dentro dele, é por isso que, tentando não deixar isso acontecer, que ele se coloca em uma enrascada ainda mais perigosa. O sacana que rouba ele em plena luz do dia. O que está acontecendo? Eu não posso nem olhar. Alguém pode cobrir meus olhos. Ah, não, ele está roubando o Woody. Roubando? Ele não pode pegar o Woody, é ilegal. Aonde? Alguém faz alguma coisa. Woody, por todos esses anos, ele viu que por mais que ele seja um dos brinquedos preferidos de uma criança, seu principal medo era saber que o tempo passa. Porque se ele não fosse trocado por um defeito, iria ser um dia por Andy estar velho demais. E ele ser tomado por um maluco que quer fazer dinheiro, o faz conhecer a tamanha importância que ele tem entre os brinquedos. Uma parte de si que ele não enxergou ainda. Woody sempre se achou um brinquedo que, além de velho, é sem graça demais. Ele não merece todo o amor que almeja. Que chance tem um brinquedo como eu contra um boneco com movimento como você? O máximo que eu faço é... Tem uma cobra na minha bota! Por que o Andy ia querer brincar comigo, se tem você? E nesse lugar diferente, ele conhece brinquedos que fazem enxergar seu brilho próprio, que além dele ser uma peça rara no mercado, existem colecionadores que estão pagando uma nota pra ter ele junto com a sua coleção. Jesse, Mineiro e Bala no Alvo. Eles mostram pra Woody o quão importante e ovacionado ele é como brinquedo. Quantos brinquedos tiveram a partir dele, quantas crianças amavam os episódios de televisão que ele protagonizava. E é aí que ele enxerga sua importância de fato. O brinquedo esquecido e sem graça tinha uma história que não podia ser apagada. Falam de mim. Uma importância tão grande que ser vendido junto com aquele grupo ajudariam eles a ser vistos novamente, a tirar eles de dentro da caixa também, nos levando em uma decisão complicada. Existiam brinquedos que são sua família, a sua procura. Eles precisavam voltar para seus amigos, para sua criança. Então, no final das contas, a sua decisão iria causar dor em algumas pessoas. Se não forem brinquedos parte de sua família, seriam outros que já fazem parte de si, de sua coleção. Então, a decisão para Jesse é só um ato de egoísmo, e o que era diversão, agora é um motivo de briga. Qual é o problema? Olha, desculpe não poder ajudar vocês, de verdade, mas não precisava armar uma dessa! O quê? Acha que eu armei essa? Tá. É, a televisão ligou sozinho e o controle apareceu na sua mão por mágica. Tá me chamando de mentirosa? E Woody, conhecendo um pouco a história de Jesse, só coloca ele em uma posição ainda mais complicada, porque o peso da decisão é motivada por um sentimento, a compaixão. A Jesse foi só mais uma de tantos brinquedos que perdeu o valor para sua criança, sendo esquecida embaixo da cama, até o dia de ser doada no meio da estrada. O Mineiro tinha um ponto bem interessante que ele diz a Woody sobre isso. Quanto tempo vai durar, Woody? Acha que o Andy vai te levar para a faculdade? Ou para a lua de mel? O Andy está crescendo e você não pode fazer nada. Você escolhe, Woody. Você pode voltar ou ficar conosco e durar para sempre. O que faz Woody olhar para a tubulação e enxergar o nada, escuridão, e do seu lado, as pessoas que querem a sua presença, o que o faz importante, fazendo com que ele tome a decisão mais importante da sua vida, a de ficar com eles. E isso não só impactou os seus amigos, mas o melhor amigo que ele teve, o que passaram uma jornada juntos, onde o maior significado de um brinquedo não é ser especial para si, mas o quão importante ele é para uma criança. Você não é de coleção, um item. Você pertence a uma criança, um brinquedo de criança! E ali, Buzz e Woody talvez encerrariam a maior coisa que criaram juntos, o laço de amizade. E até quando eu seria? Mais um rasgo e o Andy me larga. E aí, o que eu faço, Buzz, hein? Diz pra mim! Dentro desse forro existia um brinquedo que me ensinou que a vida só vale a pena quando a gente é amado por uma criança. E eu vim até aqui pra salvar aquele brinquedo porque eu acreditei nele. E mesmo parecendo tarde demais pra voltar atrás da sua decisão, ainda eles estavam lá pra levá-lo pra casa. Isso que são amigos de verdade. A amizade verdadeira é uma forma pura de amor. Um amigo de verdade não precisa ter o mesmo sangue. Ele escolhe estar do seu lado, escolhe ouvir, apoiar, rir e até brigar se for preciso, mas nunca abandona. É aquele que aparece quando o mundo inteiro se afasta, que oferece o ombro sem precisar que você peça e que entende o que você sente, só com um olhar. Eles são a família que a vida nos deixa escolher, e quando a vida pesa, são eles que dividem o peso, que te lembram
mostrando quem você é quando você esquece. E como disse o Woody, eles ficaram juntos até no infinito e além. E se a preocupação do Woody era ser trocado um dia, a música mais uma vez volta a falar com a gente, com uma coisa que não tem como fazer voltar: o tempo. E a letra que o filme faz questão de enfatizar é: o tempo vai passar, os anos vão confirmar. É exatamente o que acontece aqui. Andy com 17 anos, uma idade que a infância já não faz mais parte. A cabeça amadurece, as responsabilidades vêm, os pensamentos mudam. A pessoa já é praticamente adulta. É uma outra fase. E o medo de ficarem sozinhos, de serem esquecidos, é onde eles se encontram nessa história. É por isso que no desespero pra ter tudo isso, que eles tomam a pior decisão: de confiar em alguém que não conhecem de verdade. Oi, como vão vocês? Eu ouvi vozes novas. Bem-vindos a Sunnyside, amigos. Meu nome é Lotso, o ursinho fofo, mas podem me chamar só de Lotso. Mas as máscaras caem e o que parecia um amigo agora se torna um pesadelo pra eles. Põe de volta na cadeira de castigo. O que você... Me solta! Chame o traço de livro. E o que torna essa história uma lição é que às vezes talvez não conhecemos quem julgamos ser bom. Quem mostra isso é apenas o tempo. Não ouvimos pessoas que realmente querem nosso bem, que estão mostrando o que a gente não consegue ver. Às vezes, a carência fala mais alto que a razão. Quando o coração está vazio, qualquer gesto de atenção parece afeto verdadeiro. Qualquer aproximação parece destino. E qualquer sorriso vira promessa. Nesse estado de desespero emocional, a pessoa não busca alguém, busca preencher um buraco. E por isso, acaba enxergando o que deseja, não o que está realmente diante dela. A carência cria miragens, ela veste desconhecidos com expectativas que eles nunca pediram pra carregar. Enquanto isso, pessoas que realmente se importam tentam alertar, tentam aconselhar, mas o desespero torna surdo. A pessoa não quer ouvir, quer sentir, não busca a verdade, busca alívio, e na ânsia por isso, ignora justamente aqueles que mais a amam. Mas o tempo, cedo ou tarde, expõe tudo. A máscara cai, o encanto quebra, a verdade aparece. A pressa não leva ao amor, leva ao apego. Relações que nascem da necessidade dificilmente florescem. Relações que nascem do tempo, da calma e da clareza têm raízes mais fortes. Woody fez de tudo pra isso não acontecer. E o que mais dói no fundo não é não ser ouvido, é se separar de alguém que passaram juntos há tanto tempo. Então Buzz, estender a mão significa que está tudo bem, que tudo aquilo que viveram significa muito pra ele. O respeito e a amizade prevalecem, mas o Woody enxerga isso de outra forma. Então vai ser assim. Depois de tudo que a gente passou. Lotso era o brinquedo mais amado de Daisy, sua criança. Um amor nunca visto entre uma criança e brinquedo. Mas um certo dia, enquanto ela brincava com eles, ela pega no sono e é levada embora, deixando Lotso e os outros dois brinquedos. Ele não desistiu dela, não conseguia entender a situação. E depois de dias, passando por coisas ruins na estrada, encontra a casa de Daisy novamente. E subindo pela janela, ele nota que ela já tinha substituído ele por outro brinquedo. Aquilo quebrou Lotso no fundo. Alguém que ele confiava, amava, substituiu ele. E naquele mesmo dia, nunca mais foi o mesmo. Ele entendeu que brinquedos são substituíveis. No fundo, é só mais um brinquedo, sem valor, esquecido, jogado fora. É a motivação por trás do vilão. E quando ele vê um brinquedo demonstrando lealdade pela sua criança, ele não concorda nem um pouco. Se seu guri ama tanto vocês, por que ele vai embora? Você acha que é especial, cowboy? Você é um pedaço de plástico feito para ser jogado na lixeira. E ele diz o que realmente acha sobre os brinquedos. Somos todos lixo, esperando para cair na lixeira. Brinquedos são isso aí. Lotso entendeu que se ele não poderia ter o amor de uma criança, nenhum brinquedo mais poderia. Essa é a dor e o egoísmo que esse personagem carrega, onde nos leva bem no meio do lixo. Porque se ele é jogado para morrer, eles também seriam. E o que a gente já entendeu nessa sequência da história é que Woody nunca deixa nenhum brinquedo para trás. Ele não deixou Buzz, Wheezy, Jessie e não deixaria Lotso. Mas como na vida, nós somos o que fazemos como vivos. Isso que nos define, nossas ações. Woody toma a decisão de ajudar alguém que trouxe o mal à história inteira. Mas o ato de fazer o bem diz sobre quem ele é. E o ato de fazer o mal diz sobre quem o Lotso é. Desde o primeiro filme não entendíamos muito bem essa parte da música. O tempo vai passar. E agora ela nunca fez tanto sentido. Porque o tempo passou e esse tempo vem com o peso da despedida. Que o Woody sabia que um dia iria chegar. Despedir-se de alguém nunca é simples. Há despedidas que doem como cortes. Aquelas em que a pessoa se vai pra sempre, deixando um silêncio que ninguém preenche. E há despedidas em que alguém apenas diz adeus e segue outro caminho. Mas o vazio que fica parece o mesmo. Em ambos os casos, é como se uma parte da nossa história fosse arrancada de nós. Quando alguém compartilha uma vida conosco, anos, meses ou até dias intensos, ela se torna mais do que presença. Ela vira memória, hábito, cheiro, som, rotina. E quando vai embora, não leva só as
próprias coisas, leva pedaços de quem éramos ao lado dela. É por isso que despedir dói, porque não estamos apenas perdendo a pessoa, estamos perdendo a versão de nós mesmos que existia com ela. E essa dor não mora apenas nas pessoas. Às vezes, um objeto guarda mais amor do que se imagina. Um brinquedo da infância, uma carta antiga, uma camiseta desgastada, um presente simples. Não é um objeto em si, é a pessoa que ele representa. É como se carregássemos um fragmento vivo de quem amamos, algo que nos prende ao passado, ao que fomos, ao que sentimos. Desprender-se é tão difícil porque existe uma ligação emocional que não respeita a lógica. O coração não entende tempo, não entende fim. Ele se agarra ao que marcou, ao que tocou o fundo, ao que foi real. E deixar ir é um processo lento, quase cruel. Mas essa dor também diz algo bonito. Só sofre assim quem amou de verdade. Só sente o peso da ausência quem um dia experimentou a leveza da presença. E talvez seja isso que transforme tudo em algo tão valioso. Eles, os brinquedos, sentiam o peso de uma despedida, que só o futuro poderia dizer quando se encontrariam novamente. Mas essa despedida não foi difícil só para os brinquedos, mas para o Andy também. Quando ele se depara com Woody na caixa, ele sente o peso de deixá-lo ir embora, mesmo não querendo. É uma ligação que só quem teve com alguém pode explicar. O Woody tem sido meu amigo acho que desde sempre. É corajoso como um cowboy deve ser, mas o que faz o Woody especial é que ele nunca desiste de você. Acha que pode cuidar dele pra mim? E é aí que o Woody tem a brilhante ideia de ir com a Bonnie para a escola. Uma criança tímida, reclusa, que seu melhor amigo seria um brinquedo. Por isso, Woody toma a decisão de não deixá-la sozinha. Ele estava lá, dando todo o suporte e apoio. E o mais engraçado nessa história é que em meio a tantos brinquedos bons e caros que ela tinha, ela criou o que tem mais valor para ela: o garfinho. Em alguns momentos, passamos a vida acreditando que a felicidade mora no extraordinário, no grande, no caro, no inalcançável. Achamos que, quando finalmente conquistamos aquilo que sempre desejamos, tudo vai fazer sentido. Mas quando finalmente chegamos lá, percebemos que o vazio continua, o brilho passa, a euforia acaba. É nesse momento em que a vida nos ensina, muitas vezes de maneira dura, que felicidade não está no tamanho do que conquistamos, mas na profundidade do que sentimos. Às vezes, algo simples, tão simples que o mundo nem daria valor, se torna o que mais preenche. E então descobrimos que o valor nunca esteve no objeto, mas em nós. Nós é que damos sentido. Nós é que transformamos o simples em extraordinário. O garfinho é criado do lixo, descartável, achado lá. Então acredita que deve ficar lá. É como se fôssemos moldados por tantos anos a um tal pensamento que hoje acreditamos nessa verdade. Não questionamos ela. Não sou um brinquedo. Eu sou um garfo. Fica quieto. Eu fui feito para macarrão, salada e talvez até pudim. E depois pro lixo. Gabi. Uma boneca que está sozinha há muito tempo. Um erro de fabricação fez com que sua caixa de voz ficasse nada adorável. Onde nos leva a ela estar esquecida no fundo da loja de antiguidades. Por isso, ela nos primeiros minutos tem uma fixação em Woody, porque Woody tem o que ela sonha há muito tempo: a caixa de voz. Em sua cabeça, isso a tornaria perfeita. É por isso que todo esse tempo ela não teve uma criança, porque algo dentro dela não era certo. Ela era quebrada. Então hoje, a criança que não brinca com ela é porque ela não é completamente inteira, tem um defeito. E assim, ela pensou por muitos e muitos anos. A oportunidade perfeita era o Woody, e finalmente consegue o que quer. Mas, como o mundo não funciona como pensamos, ela sente o peso da dura realidade, porque nada muda. Pode levar pra casa se quiser. Não. Em alguns momentos, a vida inteira da pessoa vira uma corrida atrás de uma sensação de pertencimento. Ela acredita que, se fosse um pouco diferente, se tivesse um pouco mais, se mostrasse algo que brilhasse por fora, finalmente seria aceita. Então passa anos tentando caber em moldes que não foram feitos pra ela, comprando o que não precisa, escondendo o que realmente sente, ajustando quem é pra agradar a olhares que não ficam. Mas com o tempo, chega de descoberta amarga e libertadora. Nada muda. As pessoas que antes não enxergavam continuam não enxergando. As validações que pareciam importantes se mostram ocas. Quem te acolhe pelo que você mostra pode ir embora na primeira mudança, mas quem te acolhe pelo que você é, permanece. Porque não está ali pelo brilho que apaga, e sim pela essência que fica. E que a verdadeira inclusão não acontece quando você se ajusta ao mundo, mas quando encontra um mundo que não quer te ajustar, apenas te receber. A garotinha que por muito tempo não escolheu Gabi, não era porque ela era defeituosa, era porque a garotinha apenas não escolheu. A caixa de voz a deixou inteira, e isso não mudou sua realidade. É isso que o filme quer nos passar. Ele quer mostrar que existem pessoas que vão nos aceitar do jeito que somos, e não pelo que temos, pela perfeição que não existe. Na hora certa, nós vamos encontrá-las. Essa é a mensagem. Você quer ser minha amiga? Eu te ajudo. Woody vive algo que nunca tinha vivido antes. Todo esse tempo, ele era o brinquedo preferido de uma criança. Sua lealdade a ela sempre foi algo admirador. E salvar Garfinho é pelo brinquedo, mas também é pelo sentimento de ser útil de alguma forma para Bonnie. Já que para Bonnie, Woody já não tinha tanta graça assim, e ele sabia disso. Então, isso o tornava importante novamente. De trazer a felicidade de alguma forma para Bonnie, era trazer Garfinho de volta. Isso era para a criança, mas indiretamente para ele. Ninguém quer isso. Eu quero. Por quê? Porque sim. Por quê? Porque sim. Por quê? Porque é o que resta pra eu fazer.
Ao decorrer dessa história foi cheia de despedidas. A parte mais difícil foi essa. Woody sempre se manteve por perto, garantiu o bem-estar de todos, mas algo dentro dele não estava tão bem assim. Tava faltando alguma coisa. As despedidas quebraram o cowboy por dentro, e mesmo tudo estando certo, ele teria que se despedir mais uma vez. E dessa vez, de Beth, o brinquedo que ambos sempre se gostaram, e manter-se perto de Bonnie era pra mantê-la feliz. E também porque ele não podia virar mais um brinquedo perdido. Mas naquele momento, ao se despedir e viver a experiência com Beth, ele entendeu algo. E estar sem uma criança não significa estar perdido. Ele estava se sentindo perdido todo esse tempo. Buzz entendeu isso e confortou o amigo. Disse que estava tudo bem. Ele poderia viver sua vida agora. Poderia encontrar felicidade de novo. Essa história nos mostra duas coisas que fazem parte da nossa vida: amizade e despedida. E como isso se mostra nelas. Dizer adeus a alguém que caminhou ao nosso lado, seja um amigo, um amor ou alguém da família, é encarar a ausência como uma nova presença. Ela passa a morar nos espaços que antes eram preenchidos por risos, conversas e rotina. Há uma dor que não se explica, apenas se sente. E ela vem justamente porque houve amor. Conviver com alguém por tanto tempo cria raízes. A pessoa se mistura aos nossos dias, às nossas memórias, aos nossos hábitos. Quando chega a hora de separar caminhos, não importa o motivo, morte, distância, fim de ciclo, o coração tenta resistir. Como se negar fosse uma forma de manter aquilo vivo. Mas a vida insiste em nos lembrar que alguns capítulos precisam terminar para que outros comecem. Mesmo quando não queremos virar a página. Seguir em frente não é esquecer, é aprender a caminhar com a saudade batendo no peito. É perceber que a ausência pode ensinar tanto quanto a presença. Ela faz a gente valorizar mais, entender mais, sentir mais. Um amigo verdadeiro vê além da apresentação pública, conhece seus medos, suas falhas e as pequenas glórias que ninguém mais nota. Ele conforta sem minimizar, ouve sem planejar a resposta e oferece presença quando o resto do mundo some, nas risadas, nas confidências, nas noites em claro e nas mensagens simples de "tô aqui". As brigas existem e são parte desse laço. Não surge por indiferença, mas porque nos importamos o suficiente para confrontar, para não acertar que o outro se perca em caminhos que o ferem. A amizade de verdade nos devolve algo essencial: pertencimento. Ser amigo e ser amigo de alguém é ser visto e, mais que isso, ser escolhido. É saber que existe um porto onde você pode ser inteiro, com erros, com medos, e ainda assim ser recebido. E quando tudo ao redor desmorona, são essas mãos fiéis que nos lembram quem nós fomos e nos empurram para ser quem podemos ser. A história mostra isso pra gente, como nós devemos nos doar, ser de verdade, uma relação verdadeira. Por isso Buzz, ao olhar pra Woody, viu que ele não era mais feliz como antigamente. Aqueles tempos já se foram, são tempos passados. E o que importava agora, mesmo depois de anos juntos, era a felicidade de alguém que sempre ajudou outros brinquedos. Era a felicidade do Woody. A despedida é ruim, machuca, mas abrir mão disso vale a pena quando se diz respeito a quem você ama. A outra pessoa merece ser feliz também. A despedida de Buzz e Woody não é um fim, mas um até logo. Onde nos leva a frase que marcou essa história: amigo, estou aqui.